Jesus sabe muito bem que você está cansado de carregar o peso da preocupação todos os dias. E se ele te dissesse que tem um caminho real de paz para você, hoje, agora, nesta aula em forma de mensagem, você vai descobrir como ele te ensina, com amor e verdade, a viver sem se preocupar daqui para frente, mesmo quando tudo parece incerto. É mais do que uma mensagem, é um convite à leveza, ao descanso e alívio da alma. Fica até o final, sua forma de ver a vida vai mudar completamente a partir de hoje. Quando tudo parece girar rápido demais, quando o mundo lá fora grita e a mente dentro de nós não sabe mais como silenciar, há uma voz que se destaca. Ela não compete com os ruídos, não precisa de força para ser ouvida. Essa voz é suave, firme e cheia de vida. Ela não vem com exigências ou cobranças, mas com direção. É a voz que já conheceu todas as dores e, mesmo assim, permanece doce. A voz que não julga o coração ansioso, mas o acolhe e o embala até que se aquiete. Quando Jesus fala, não é só uma mensagem que chega até nós. É uma presença que preenche o ambiente, que muda o ar, que traz alívio mesmo quando tudo parece fora do lugar. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento. Aquele silêncio que não é vazio, mas cheio de sentido. Aquele instante em que, mesmo sem respostas, a alma respira fundo e parece encontrar chão. Jesus fala nesse silêncio. Ele fala no meio da tempestade, mas também nos instantes mais comuns da vida. Ele não está preso a momentos extraordinários. Ele sussurra até mesmo quando estamos distraídos e nos chama gentilmente a voltar, a repousar nele, a deixar que a sua paz nos reconduza ao equilíbrio perdido. A ansiedade muitas vezes nos empurra para agir, para correr atrás de soluções, para tentar controlar tudo, mas a voz de Jesus nos convida a parar. E parar, nesse contexto, não é desistência, é confiança. É um tipo de coragem que o mundo não entende. A coragem de soltar o controle e ouvir. Porque quando a voz dele ecoa dentro de nós, ela reorganiza o caos. Não necessariamente ao redor, mas dentro. E quando há paz dentro, mesmo as maiores ondas não conseguem nos afogar. É impressionante como essa voz sabe exatamente o que dizer, mesmo quando nem sabemos o que estamos sentindo. Às vezes, ela apenas silencia o medo com sua presença. Às vezes, traz uma direção simples, quase imperceptível, mas que muda tudo. E às vezes, ela apenas fica ali, sem dizer palavra, mas curando com a paz que carrega. Essa paz não se fabrica. Ela não é ensinada em livros, nem conquistada com esforço. Ela é dada, ofertada, estendida a nós como um presente gratuito de um coração que nos ama profundamente. A voz de Jesus não entra em disputa com as outras vozes, ela apenas se apresenta. E quem aprende a reconhecê-la sabe que pode confiar, porque essa voz nunca engana, nunca abandona, nunca ilude. Ela não promete ausência de dor, mas garante presença em meio à dor. Ela não promete atalhos, mas oferece companhia. Ela não retira todos os pesos do caminho, mas oferece descanso para a alma cansada. Descanso real, que não depende de circunstâncias favoráveis, mas de um encontro íntimo e sincero com aquele que nos conhece por inteiro. É essa voz que acalma tempestades, e não só as que vemos com os olhos. Ela acalma as tempestades do pensamento, aquelas que se formam lentamente, sem barulho, mas que nos tiram o sono. Acalma as tempestades do coração, as que se instalam nos sentimentos, nos medos, nas memórias. Ela chega como um sopro quente numa noite fria, como um abraço em meio à solidão. Quando essa voz fala, tudo que é verdadeiro dentro de nós desperta. A fé, a esperança, o amor. Não porque estamos vendo uma mudança imediata ao nosso redor, mas porque algo profundo e invisível muda por dentro. Muitas vezes, no meio do desespero, buscamos barulho para nos distrair.
Procuramos respostas em conselhos apressados, em redes sociais, em opiniões diversas, e acabamos mais confusos, mais cansados, mais perdidos. Mas Jesus não fala no excesso. Ele fala no espaço que abrimos para Ele dentro de nós. E esse espaço, às vezes, só é criado quando paramos, fechamos os olhos, respiramos fundo e dizemos: "Fala comigo, Senhor. Eu preciso da Tua voz agora." E Ele fala, sempre fala, à sua maneira, no seu tempo, com sabedoria, com ternura, com um amor que nenhuma outra voz consegue imitar. A voz de Jesus não traz peso, traz leveza. Não provoca medo, traz segurança, não exige perfeição, traz acolhimento. E quanto mais aprendemos a escutá-la, mais discernimos quais vozes não merecem o nosso coração. Nem toda voz que fala alto está certa, nem todo pensamento que grita merece nossa atenção. Aprender a filtrar é um cuidado espiritual. E esse filtro é ativado quando a voz de Jesus se torna a mais importante dentro de nós, quando ela é a bússola, o centro, o refúgio. Não é preciso estar bem para escutar essa voz. Pelo contrário, é quando estamos quebrados, confusos, exaustos, que ela nos alcança com mais força. Jesus não se afasta da nossa dor. Ele entra nela conosco. E ao falar, Ele não nos acusa pela inquietação. Ele nos convida a repousar, a confiar, a segurar sua mão e continuar caminhando, mesmo sem entender tudo. E isso muda tudo. Porque ouvir a voz dele não é apenas ser consolado, é ser transformado por dentro, de maneira silenciosa e profunda. Se neste momento você sente que o coração está pesado, se a mente está acelerada, se as preocupações parecem maiores do que a sua força, pare. Apenas pare e escute, nem que seja por um minuto. A voz que acalmou o mar, ainda hoje, é capaz de acalmar você. Se você está precisando muito ouvir a voz de Deus hoje, comente abaixo: "Acalme o meu coração, Senhor." Essa atitude aparentemente simples demonstra a fé que você tem nele. Há um tipo de cuidado que não se explica com palavras simples. Ele não está ligado a uma sensação momentânea, nem a uma fase boa da vida. É um cuidado que permanece mesmo quando tudo o que você enxerga ao redor parece desabar. Jesus cuida de você assim, com constância, com profundidade, com um amor que não desiste. Não é um cuidado que aparece só quando você está bem, quando está forte, quando está com fé. É um cuidado que se mantém silencioso e fiel, mesmo quando você se sente em pedaços, mesmo quando você não percebe. Há dias em que tudo o que conseguimos enxergar são responsabilidades, contas, pressões, decisões. A vida nos puxa para um ritmo cansativo, como se fôssemos os únicos responsáveis por segurar o mundo nas mãos. Mas Jesus não nos chama para esse tipo de fardo. Ele nos convida a fazer a nossa parte, sim, mas com a certeza de que não estamos sozinhos nisso. Ele nos mostra que viver com responsabilidade não significa viver com peso, e que confiar nele não é ser negligente, é ser livre. Livre da ilusão de que tudo depende de nós. Livre da ansiedade de tentar prever e controlar cada detalhe do amanhã. O cuidado de Jesus não é como o cuidado das pessoas, que muitas vezes depende de humor, de tempo ou de interesse. O dele é constante. Ele cuida quando você está de pé e quando está caído. Cuida quando você ora com fervor e também quando você não consegue dizer uma palavra. Cuida quando você sente e quando você não sente. Porque esse cuidado não está baseado no que você faz, mas no amor que ele tem por você. Um amor que vai além do que a mente humana consegue alcançar. Um amor que conhece sua história inteira e ainda assim escolhe permanecer. É difícil acreditar nesse cuidado quando o dia é ruim, quando as respostas não chegam, quando as portas se fecham, quando a alma se sente sozinha, mesmo cercada de gente. Mas mesmo nesses momentos, ele está, ele age, ele cuida. Às vezes de formas tão sutis que só percebemos depois.
Outras vezes, de formas tão profundas que nem temos palavras para descrever. Isso nos convida a descansar, a confiar, mesmo sem entender, a saber que há um olhar atento sobre a nossa vida, que não se distrai, não se ausenta, não nos abandona. Há momentos em que tudo parece desorganizado, sem sentido, fora do lugar. Mas mesmo aí, Jesus está trabalhando. Ele enxerga além do que você vê. Ele conhece as curvas do caminho, as lutas do coração, os medos escondidos. E ele não se assusta com nada disso. Pelo contrário, é aí que ele se aproxima ainda mais. O cuidado dele é pessoal. Não é genérico, é direcionado, específico, intencional. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir, e ele prepara, ele provê, ele sustenta. Às vezes com uma resposta, às vezes com uma força que você nem sabia que tinha. Jesus nunca disse que a vida seria fácil, mas ele deixou claro que você não passaria por ela sozinho. E isso muda tudo. Saber que há um cuidado constante por trás dos bastidores da sua vida te dá um descanso que o mundo não pode oferecer. Te dá coragem para continuar. Te dá esperança para levantar a cabeça mesmo quando tudo em você quer desistir. Não é uma fé baseada em sentimentos, mas em verdade. Na verdade de que Ele é bom e que a bondade dele não falha, não varia, não oscila. Muitos confundem cuidado com ausência de dificuldade, mas o cuidado de Jesus não significa que você não vai passar por dores. Significa que você nunca vai passar por elas sozinho, que haverá força quando você estiver fraco, que haverá direção quando você se sentir perdido, que haverá consolo quando a dor apertar, e que mesmo sem entender, você pode caminhar com a certeza de que está sendo sustentado por mãos seguras. Talvez hoje você esteja em um momento onde tudo parece frágil, incerto. Talvez esteja cansado de tentar, de lutar, de esperar. Talvez esteja questionando se está mesmo sendo cuidado. E tudo bem. Deus não rejeita seus questionamentos, mas mesmo no meio dessas perguntas, Ele está cuidando. Talvez de formas que você ainda não consegue perceber. Talvez no detalhe de um encontro, de uma palavra, de um descanso inesperado. Ele continua ali, com você, cuidando da sua alma, do seu coração, dos seus passos. E quando você começar a perceber esse cuidado nas pequenas coisas, verá que Ele sempre esteve presente. Sempre. Desde os dias em que você ainda não o conhecia até agora. Desde os momentos em que tudo parecia dar certo, até os dias em que você se sentiu no fundo do poço. A constância do cuidado dele não depende da sua percepção. Ela acontece, ela permanece. Confiar nesse cuidado é um exercício diário, é acordar todos os dias e lembrar: eu não estou só, eu não carrego isso sozinho, alguém maior do que eu está me sustentando. E essa verdade, mesmo que simples, é capaz de renovar forças, restaurar ânimo e realinhar o coração. Jesus não se afasta dos cansados, ele se aproxima, ele cuida, ele restaura e ele vai continuar cuidando de você, quando você vê e quando não vê também. Se você deseja no fundo do seu coração esse cuidado de Deus sobre a sua vida, deixe assim nos comentários: Senhor, eu aceito ser cuidado por ti. E deixa seu like para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas que precisam desse mesmo cuidado. Há uma liberdade silenciosa que nasce quando a gente entende que não precisa carregar o amanhã. Quando a gente finalmente solta o controle que insiste em apertar as mãos e sufocar o peito. Jesus não vem com exigências sobre o futuro. Ele vem com um convite para viver o presente com confiança. Ele não te pede para resolver tudo. Ele não te pede para saber o que vai acontecer. Ele te convida a descansar, na certeza de que, onde você estiver, Ele estará também. A ansiedade tem o hábito de construir cenários que ainda nem existem. Ela pinta futuros escuros e nos prende dentro deles como se fossem reais.
E quantas vezes você já viveu dores que nunca chegaram a acontecer? Quantas noites foram gastas em pensamentos que nunca se tornaram realidade? É nisso que Jesus quer tocar. Não porque ele ignora as suas responsabilidades, mas porque ele sabe que se você tentar viver o amanhã com o peso de hoje, você não aguenta. Não dá para carregar 2 dias ao mesmo tempo. Ele te chama para viver com o coração inteiro onde os pés estão. A olhar ao redor e perceber que o agora já carrega beleza, já carrega lições, já carrega a presença que você precisa. É difícil? É. Mas é libertador. Porque quando você aprende a respirar o momento presente, você para de se afogar naquilo que ainda nem chegou. Você para de viver em dívida com um futuro que nem sabe se vem do jeito que você imagina. Jesus está com você agora. Não no amanhã inventado pela ansiedade. Não no cenário que a mente desenhou, cheio de incertezas e medos. Ele está aqui. Enquanto você ouve, enquanto você respira, enquanto você tenta encontrar um pouco de paz dentro da bagunça dos seus pensamentos, Ele está aqui. E Ele quer que você saiba que o hoje é suficiente, que o agora já tem tudo o que você precisa para continuar. Quando a gente vive preocupado com o amanhã, a alma se cansa, porque ela tenta resolver o que ainda não tem resposta. Ela se antecipa, se desgasta, se frustra. E isso vai minando a fé, a leveza, o descanso. Mas quando a gente aprende a confiar, a se entregar, mesmo sem saber o que vem depois, algo muda por dentro. A gente respira diferente, caminha diferente. A gente se torna capaz de viver com mais presença, com mais verdade, com mais calma. A verdade é que você não tem o controle. E tudo bem. Você não precisa ter, porque o controle que você tenta segurar com medo de perder o rumo, Jesus já tem nas mãos dele. Ele conhece o caminho, ele conhece as curvas, os desvios, os momentos em que você vai tropeçar. E mesmo assim, ele segue ao seu lado. Ele não te abandona, porque o futuro é incerto. Ele permanece porque o amor dele é certeza. Soltar o amanhã é confiar que você será cuidado quando chegar lá. É saber que as respostas virão no tempo certo, que a força que você precisa ainda não está aí porque você ainda não precisou, que a porta que você espera ainda não se abriu porque ainda não é hora, e que tudo isso está nas mãos de alguém que vê mais longe do que você. O tempo presente é o único que você pode tocar, é o único que você pode transformar. E Jesus quer te ensinar a enxergar valor nele. Quer que você perceba que há um milagre escondido no simples ato de estar aqui, agora, sem correria interna, sem pânico pelo que pode acontecer, sem prisão naquilo que ainda não chegou. Respira, olha ao redor. Escuta a paz que vem devagar quando você silencia a urgência do amanhã. Percebe como Jesus se faz presente nas pequenas coisas? Num instante de sossego, num gesto de carinho, num pensamento leve que surge no meio da confusão. Ele se revela quando você decide parar de correr para frente e começa a viver o que tem nas mãos. Talvez você tenha sido ensinado que planejar demais é sinal de responsabilidade, mas talvez você precise lembrar que confiar também é, que descansar também é, que viver o hoje com inteireza também é uma forma de fé. Jesus te chama para isso, para essa liberdade que não ignora o futuro, mas não se submete a ele, uma liberdade que escolhe confiar em vez de controlar, que escolhe caminhar com passos firmes, mesmo sem ver o caminho inteiro. Você não precisa resolver tudo agora. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você só precisa dar o próximo passo com o coração leve, com a mente em paz, com a alma entregue. Porque enquanto você estiver presente, Jesus estará presente também. E essa é a maior segurança que você pode ter. Se essa mensagem de Deus está tocando você, me conta aqui nos comentários. Você também está aprendendo a soltar o controle e confiar mais? Compartilha comigo
Como tem sido esse processo? Descansar no olhar de Jesus não é desistência, é confiança. É quando você para de lutar com as próprias forças e começa a permitir que o cuidado dele te envolva. É um movimento interno, silencioso, quase invisível aos olhos do mundo, mas profundo o suficiente para mudar tudo dentro de você. Descansar é escolher não se desesperar, mesmo quando tudo ao redor parece gritar por respostas imediatas. É ter fé, não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe em quem está confiando. Tem dias em que a alma se inquieta, em que o coração corre mais rápido do que os pés, em que a mente insiste em buscar saídas que não se mostram. E nesse lugar de confusão e cansaço, Jesus te chama para um outro tipo de resposta: a entrega. Ele não pede que você resolva tudo. Não exige que você tenha forças que já se foram. Ele apenas sussurra algo simples, mas profundo. Descansa. Descansar em Jesus é uma forma de dizer: mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não veja saída, eu sei que estou sendo cuidado. É abrir mão da necessidade de controle e se permitir respirar fundo, mesmo em meio à dor, à dúvida ou à espera. É um tipo de coragem que não se vê de fora, mas que é sentida por dentro, como um abrigo em meio à tempestade. O mundo te diz que descansar é fraqueza, que parar é perder tempo, que confiar sem enxergar é imprudência. Mas Jesus te mostra outro caminho, um caminho onde o descanso não é fuga, mas escolha. Onde você não precisa fingir que está tudo bem, mas pode reconhecer que precisa dele, que está cansado, que tentou sozinho, que não dá mais, e mesmo assim, seguir crendo. Não com barulho, mas com paz. Há uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que não se explica, que não vem de promessas humanas nem de garantias visíveis. Essa paz nasce quando você decide descansar, mesmo sem ter as respostas. Quando você escolhe confiar, mesmo sem saber o que virá. Quando você deixa de correr em círculos e se permite repousar nos braços de quem nunca falha. Descansar é um gesto de fé, porque exige coragem. É mais fácil se agitar, tentar resolver tudo com pressa, correr de um lado para o outro em busca de controle. Mas descansar é para quem já entendeu que há um Deus que cuida até dos detalhes invisíveis, que não se esquece de você nem por um segundo, que vê além da sua dor, que conhece os bastidores daquilo que você ainda não compreende. Talvez você esteja num momento em que tudo parece fora do lugar, em que o chão parece instável e as certezas foram embora. E talvez, nesse momento, você sinta que descansar é o oposto do que deveria fazer. Mas é justamente agora que esse descanso se torna o maior sinal de fé. Porque é agora que confiar se torna escolha. Uma escolha real, viva, difícil, mas libertadora. Você não precisa entender tudo para descansar. Não precisa ter tudo resolvido para confiar. Descansar em Jesus é viver a verdade de que a presença dele é mais segura do que qualquer plano perfeito. É reconhecer que você não está só, mesmo quando parece, que há um cuidado acontecendo nos bastidores, que há um amor sustentando cada dia, mesmo quando os dias parecem longos demais. Descansar é como deitar a alma no colo dele e dizer: cuida, porque eu não posso mais. E nessa entrega, a paz vem. Não porque os problemas sumiram, mas porque você passou a carregar tudo com alguém. E esse alguém é fiel, é constante, é presente, é forte, é amor. No fim das contas, descansar é um tipo de oração. Uma oração silenciosa que diz: eu creio, eu espero, eu continuo mesmo sem entender. E essa oração tem força, porque vem do fundo da alma, porque nasce do cansaço, mas floresce em fé. Uma fé que não se baseia no que se vê, mas em quem se conhece. E se você conhece Jesus, você sabe. Descansar nele nunca é perda de tempo. É sabedoria, é refúgio, é fé em forma de paz.
Se você realmente crê, deixe nos comentários: eu creio, Senhor. Sua atitude de fé encoraja outras pessoas que estão precisando viver isso a fazer o mesmo. Às vezes, tudo o que o coração mais precisa é de uma simples lembrança. Você tem valor. Não um valor que depende do que você faz, do que possui ou de como os outros te enxergam, mas um valor que nasce do olhar de amor que o Pai tem sobre você. Um valor eterno, que não muda com o tempo, que não se desgasta com as falhas, que não se apaga com as críticas. Há algo muito profundo em saber que você é visto por Deus. Não apenas notado, mas realmente visto, conhecido, reconhecido, amado. Muitos dos pesos que você carrega nascem da sensação de não ser suficiente, de achar que precisa provar algo a todo instante, de tentar se encaixar, de temer ser esquecido, de temer ser deixado de lado. E nisso, a alma vai se cansando, vai se curvando, vai se escondendo atrás de sorrisos ou silêncios. Mas Jesus vem e te olha nos olhos, sem pressa, sem cobrança, e com uma ternura que desmonta toda essa armadura de insegurança. Ele te lembra quem você é. Você não é fruto do acaso, não foi criado por engano. Você foi desejado, sonhado, moldado com propósito. Mesmo nos dias em que você se sente invisível para o mundo, há um céu inteiro que te enxerga com amor. Mesmo quando você sente que não tem voz, há um Pai que conhece até os pensamentos que você ainda não disse em palavras. Você tem valor porque foi amado antes mesmo de saber o que era amor. E isso muda tudo. Jesus não veio para criar em você um sentimento de obrigação. Ele veio para restaurar sua identidade, para te lembrar de que você pertence a um amor que não falha, que não desiste, que não compara, um amor que não mede você por desempenho, mas por presença. Um amor que, mesmo diante dos seus dias mais bagunçados, ainda diz: você é meu. E quando você entende isso, quando essa verdade alcança o lugar mais profundo do seu ser, algo muda. A ansiedade começa a perder força, a preocupação perde espaço, porque aquele medo de ser esquecido dá lugar à certeza de que você está seguro. Quando o coração descansa nesse amor, ele para de correr atrás de aprovações passageiras. Ele encontra repouso. Ele entende que não precisa mais ser aceito por todos, porque já é amado por aquele que importa. Você tem um valor que não está à venda, que não precisa ser negociado, que não depende de elogios, de status, de visibilidade. Esse valor está gravado no íntimo da sua existência. E por mais que a vida te jogue para lugares difíceis, nada apaga esse valor. Nada muda o olhar do Pai sobre você. Ele vê além das máscaras, além dos erros, além das comparações. Ele vê você por completo e ainda assim escolhe te amar totalmente. Muitas das suas preocupações nascem dessa dúvida silenciosa: será que eu sou suficiente? E a resposta de Jesus é simples, porém poderosa: você é amado. E amor verdadeiro não exige perfeição, exige entrega. Quando você aceita esse amor, você para de viver tentando merecê-lo. Você começa a viver a partir dele. E isso é liberdade. Liberdade de não viver com medo de errar. Liberdade de não se prender à opinião dos outros. Liberdade de descansar no fato de que você já tem um lugar seguro, que você já é alguém que importa, que você já é conhecido, mesmo nos pedaços que ninguém mais vê. Então, nos dias em que o peso da preocupação apertar o peito, lembre-se disso: você não é esquecido, você não é invisível, você não é uma folha ao vento, você é alguém visto com carinho pelo Pai. Você é alguém que vale mais do que consegue imaginar. E quando essa verdade encontrar abrigo dentro de você, o medo vai embora. A angústia silencia, a alma repousa e o coração floresce em paz. E você? Já sentiu que estava esquecido, mas foi lembrado por Deus de que tem valor?
Compartilhe aqui nos comentários como essa lembrança tocou seu coração hoje. Há um tipo de cansaço que não se resolve com descanso físico, um peso que não se alivia com sono ou silêncio. É o cansaço de quem tenta segurar o mundo com as próprias mãos, de quem insiste em controlar tudo, entender tudo, prever tudo. Mas há um convite sagrado que Jesus faz todos os dias com a mesma suavidade e firmeza. Entregue. Entregue o que você carrega. Entregue o que te aflige. Entregue o que te escapa, não como quem abandona, mas como quem confia. Entregar é um gesto de fé mais profundo do que muitos imaginam. Não é desistência, é confiança, não é fraqueza, é sabedoria. É quando você reconhece que há coisas que não pertencem mais às suas mãos, que insistir em controlar só aumenta a dor, que tentar resolver tudo sozinho só gera mais medo. E então você respira fundo, se cala por dentro e faz o que parece simples, mas é poderoso. Abre o coração e deixa ir. Jesus não quer apenas que você fale sobre confiança. Ele quer que você viva como quem realmente confia. E isso não acontece de uma vez só. É uma prática diária, é um exercício da alma. Porque todos os dias algo tenta te convencer de que você precisa se preocupar, precisa segurar firme, precisa entender tudo. Mas todos os dias também ele te convida a soltar, a não viver aprisionado no que você não pode mudar, a não ficar sufocado por perguntas sem respostas. A entrega verdadeira não acontece na pressa, ela é silenciosa, quase imperceptível para quem olha de fora. Mas por dentro é uma revolução. É como tirar uma mochila pesada das costas e dizer: eu não preciso mais carregar isso. É quando você dobra a vontade de controlar e entrega de verdade aquilo que não cabe mais em você. E é aí que a paz começa a nascer. Entregar não é fingir que está tudo bem. É admitir que você não sabe o que fazer com aquilo, mas sabe quem pode cuidar. É colocar nas mãos dele e não ficar espiando para ver se ele vai mesmo fazer. É confiar o bastante para não puxar de volta. É dizer: está nas tuas mãos e eu deixo aí. E deixar mesmo. Porque confiança de verdade não se alimenta de vigilância, mas de rendição. Jesus entende suas lutas. Ele vê as noites mal dormidas, os pensamentos repetitivos, os medos disfarçados de força. E ele não julga isso, mas ele chama. Chama para um lugar mais leve, mais profundo, mais verdadeiro. Um lugar onde o amor é maior que o medo, onde a presença dele é mais forte que a ansiedade. Onde você pode ser pequeno, frágil, humano, e ainda assim amado, cuidado, acolhido. Quando você começa a praticar a entrega diária, algo muda. As circunstâncias externas podem até continuar desafiadoras, mas o seu coração aprende um novo ritmo. Um ritmo de quem sabe que não está mais sozinho. De quem entende que viver confiando é melhor do que viver tentando entender tudo. E aos poucos, os ombros relaxam. A respiração se torna mais leve, a alma encontra um refúgio. A entrega não elimina as perguntas, mas acalma as urgências. Não apaga as dúvidas, mas impede que elas dominem. E esse é um lugar de paz real. Não a paz que depende da ausência de problemas, mas a paz que nasce da presença de uma confiança maior do que qualquer incerteza. Você não precisa mais viver tentando consertar o que não está ao seu alcance. Não precisa viver controlando o que só Deus pode conduzir. O gesto mais sábio, mais profundo, mais transformador que você pode fazer hoje, talvez não seja tentar fazer mais, mas soltar o que está te prendendo. Abrir mão do controle, não por desistência, mas por fé. E se amanhã você perceber que pegou de volta aquilo que havia entregue, tudo bem. Entregue de novo. A entrega é diária, é relacional, é íntima, é parte da caminhada. O importante é continuar voltando para esse lugar todos os dias, com humildade e confiança, porque ali, no simples gesto de soltar, você encontra algo que o mundo não pode dar:
paz. Uma paz que não depende de explicações, mas de entrega. Se você quer viver essa paz e deixar nas mãos de Deus suas preocupações, digite nos comentários assim: eu te entrego, Pai. Digite com fé de todo o seu coração. Há uma sabedoria silenciosa na simplicidade, uma leveza que não se encontra no excesso, mas na escolha consciente de viver com menos. Não menos dignidade, não menos valor, mas menos peso, menos ruído, menos distração. A vida de Jesus é um convite constante para nos esvaziarmos daquilo que sufoca, que nos faz correr em círculos, que ocupa espaço demais dentro de nós. Ele não veio nos encher de mais obrigações, mas nos ensinar a enxergar o que realmente importa. A inquietação que muitos carregam não nasce apenas dos problemas visíveis, mas da sobrecarga invisível. Da mente ocupada demais, da alma esticada demais, do coração cansado de tentar abraçar tudo. E nessa tentativa de ter, de saber, de prever, de corresponder a todas as expectativas, vamos nos perdendo. Vamos esquecendo que nem tudo precisa ser feito, nem tudo precisa ser carregado, nem tudo é nossa responsabilidade. Jesus viveu cada dia com presença e propósito. Ele não correu, não acumulou, não se perdeu em demandas que não vinham do alto. E quando olhamos para esse exemplo, algo dentro da gente reconhece: é possível viver de forma diferente, é possível simplificar. É possível dizer não ao excesso para dizer sim à paz. A simplicidade não é um estilo de vida reservado aos que têm pouco, mas uma escolha que pode ser feita por qualquer um que deseje ter mais espaço interior. Quando você começa a eliminar o que é desnecessário, seja na agenda, nos pensamentos, nos desejos, você começa a enxergar com mais clareza, começa a ouvir mais profundamente, começa a sentir a presença de Deus com mais nitidez, porque o barulho de fora deixa de abafar a voz de dentro. Quantas preocupações de fato pertencem a você? Quantas expectativas foram colocadas sobre seus ombros que não vieram de Deus? Quantas vezes você se sentiu sufocado, não porque havia um problema real, mas porque havia excesso de tudo ao seu redor? A simplicidade é o escudo que protege o coração dessas invasões silenciosas. Ela nos ensina que há beleza no que é essencial, que o valor não está no quanto temos, mas em como cuidamos do que temos. Jesus não chama você para uma vida apressada. Ele chama você para uma vida focada, centrada no que é eterno, no que é verdadeiro, no que constrói por dentro. E para isso é preciso abrir mão do que pesa, do que ilude, do que apenas ocupa. É preciso parar e se perguntar: isso realmente importa? Isso realmente edifica? Isso me aproxima de Deus ou me afasta de mim mesmo? Às vezes o simples gesto de dizer basta já é um ato de fé. Basta de correr atrás do que os outros acham que é sucesso. Basta de se comparar com vidas editadas. Basta de acumular tarefas que não alimentam sua alma. Basta de tentar provar o seu valor por meio do desempenho. A simplicidade não é um retrocesso, é uma libertação. É voltar ao ponto onde o coração encontra descanso. Quando você escolhe viver com menos distrações, menos obrigações vazias, menos medo de desapontar, você ganha mais, ganha clareza, ganha tempo, ganha profundidade nos relacionamentos, ganha conexão com o que realmente sustenta sua fé, porque não há nada mais precioso do que viver uma vida onde o que importa tem espaço e o que não importa não tem mais controle. Deus não se revela no excesso, ele se revela no espaço que você oferece, na pausa, no silêncio, na oração sincera, no gesto simples, no olhar presente. E é nessa simplicidade que o coração encontra abrigo, porque não está tentando provar nada, alcançar nada, segurar tudo, está apenas sendo filho, sendo amado, sendo cuidado,
A simplicidade é uma forma de resistência espiritual. Em um mundo que te empurra para o mais, ela te convida ao essencial. Em um mundo que te cobra desempenho, ela te lembra do valor do descanso. Em um mundo que celebra a aparência, ela te conduz de volta à essência. Viver com menos é abrir espaço para sentir mais, mais de Deus, mais da vida, mais de você mesmo. Talvez hoje você esteja cansado não por causa do que tem vivido, mas por tudo o que tem carregado sem perceber. Talvez o que te esgota não seja a vida, mas o excesso que você deixou entrar. Que tal se permitir viver de forma mais leve? Que tal simplificar? Que tal soltar o que nunca foi seu para segurar com mais firmeza o que vem de Deus? Se essa mensagem está alcançando lá no fundo da sua alma de alguma forma, deixa aqui nos comentários. E se tocou seu coração, deixa seu like. Isso me ajuda a continuar espalhando essas reflexões para outras vidas aqui no YouTube. Confiar não é algo que acontece da noite para o dia. É como uma semente pequena plantada em silêncio, que precisa ser regada, cuidada, protegida do frio e do excesso de sol. É um processo, um caminho que se constrói passo a passo, não com pressa, mas com persistência. Jesus sabe disso. Ele não exige de você uma fé pronta, inabalável, imensa. Ele caminha com você enquanto ela cresce. Ele entende suas dúvidas, sua hesitação, sua luta em confiar quando tudo à sua volta parece desmoronar. Ele não te cobra perfeição. Ele não espera que você acorde um dia e, de repente, nunca mais se preocupe com nada. Mas ele te convida a dar um passo de cada vez, a confiar hoje um pouco mais do que confiou ontem, a entregar uma parte da sua ansiedade, mesmo que não consiga entregar tudo ainda, a abrir mão de um pensamento, mesmo que ainda esteja preso a muitos outros. Porque a confiança não nasce madura, ela se desenvolve. E Jesus está ao seu lado em cada etapa desse crescimento. Há dias em que confiar parece fácil. A vida parece leve, as respostas estão por perto, o coração respira com mais liberdade. Mas há também os dias nublados, os momentos em que o chão parece instável e o silêncio parece ensurdecedor. E é justamente nesses momentos que a confiança é testada. Não para provar algo a Deus, mas para provar a você mesmo que, mesmo com medo, você pode dar um passo. Mesmo com dúvidas, pode continuar andando. Jesus não se afasta quando sua fé vacila. Pelo contrário, ele se aproxima. Ele segura firme sua mão e diz: você não precisa ter tudo sob controle. Eu estou aqui. E esse eu estou aqui é tudo. É abrigo, é direção, é sustento. Com o tempo você começa a reconhecer essa presença, mesmo quando os sentimentos não acompanham. Mesmo quando o cenário continua difícil. A confiança, então, vai se formando dentro de você como um alicerce silencioso. E o que antes te abalava por completo, agora já não te derruba como antes. É nesse processo que você percebe: confiar não é sobre eliminar a preocupação de uma vez por todas. É sobre escolher, todos os dias, colocar o coração nas mãos certas. É sobre lembrar, mesmo quando esquece. É sobre voltar, mesmo quando se perde. É sobre tentar de novo, mesmo quando sente que falhou. A confiança que cresce com o tempo não depende da perfeição da sua fé, mas da constância da presença de Jesus ao seu lado. E ele não desiste, ele não se cansa da sua lentidão, não se irrita com suas recaídas, não se decepciona com sua humanidade. Ele entende, ele conhece o seu ritmo, ele respeita seu tempo. E mais do que isso, ele está disposto a recomeçar quantas vezes forem necessárias com você. Porque o foco não está na rapidez do seu progresso, mas na profundidade do seu vínculo com ele. Você não precisa fingir que está tudo bem. Pode ser honesto, pode confessar seu cansaço, seu medo, suas incertezas. Jesus não se escandaliza com sua vulnerabilidade. Ele acolhe, ele transforma, ele ensina a caminhar com leveza, mesmo quando os passos ainda são trêmulos, porque confiar nele não é uma obrigação, é um refúgio. Com o tempo,
você vai perceber como a confiança amadurece. Ela deixa de ser apenas uma ideia bonita e passa a ser uma força real dentro de você. Uma firmeza silenciosa que sustenta quando tudo parece frágil. Uma certeza que não vem das circunstâncias, mas da presença constante dele em sua vida. Essa confiança é cultivada no dia a dia, nas pequenas escolhas, nos silêncios compartilhados, nos medos entregues, nas orações sinceras. E quando você olha para trás, começa a ver a transformação. Começa a perceber que aquele coração inseguro de antes já aprendeu a descansar um pouco mais. Que aquela mente cheia de preocupação já aprendeu a respirar com mais paz. Que aquela alma inquieta já encontrou abrigo. E tudo isso aconteceu não porque você se tornou forte, mas porque aprendeu a confiar em quem é forte por você. Essa é a beleza da jornada com Jesus. Ele não exige que você comece forte, mas promete que com ele você vai crescer. E essa confiança, que hoje talvez pareça frágil, amanhã será uma árvore firme, com raízes profundas, sustentada pelo amor constante dele. Se você tem sentindo algo aí dentro do seu coração, através dessa palavra, deixa seu like. Isso vai ajudar que essa mensagem seja entregue a mais pessoas que estão precisando desse tocar das mãos de Deus. O que você escolhe alimentar dentro de si define o rumo dos seus dias. Existe uma fome na alma que nem sempre sabemos nomear, mas ela está ali, todos os dias, pedindo atenção, pedindo alimento. E muitas vezes, sem perceber, vamos enchendo esse espaço interior com aquilo que não sustenta, que não fortalece, que nos adoece em silêncio. A preocupação, por exemplo, parece um pensamento inofensivo no início, mas quando cultivada, quando alimentada, vai tomando proporções que tiram a paz, turvam o olhar e pesam o coração. Jesus nos ensina a cuidar do que deixamos entrar, a sermos conscientes do que estamos alimentando dentro de nós. Porque existe algo precioso acontecendo dentro da alma, e nem tudo pode entrar ali. Nem tudo deve crescer dentro de você. Algumas sementes precisam ser recusadas, mesmo que pareçam urgentes ou justificáveis. O medo, por exemplo, pede espaço. A ansiedade bate na porta com argumentos. A dúvida tenta fazer morada. Mas você pode escolher o que vai regar. Você pode escolher onde vai colocar sua atenção e sua energia. O alimento da alma é escolha, é decisão. É disciplina silenciosa, e quando você escolhe alimentar a fé, mesmo quando tudo parece incerto, você está fortalecendo raízes que vão te sustentar mais adiante. Quando escolhe se nutrir de esperança, está dizendo que, mesmo sem ver, acredita que há um caminho. Quando escolhe ouvir palavras de vida, está afastando as vozes que te empurram para a confusão. E quando escolhe a presença de Jesus como centro, está dando ao seu coração o alimento mais puro e necessário. Muitas vezes buscamos conforto no lugar errado. Procuramos respostas em vozes que apenas nos deixam mais confusos. Procuramos força em estratégias humanas que não alcançam o espírito. Mas existe um tipo de alimento que não se compra, não se mede, não se explica. É a presença de Jesus. É o olhar dele sobre você. É a voz dele que silencia as inquietações internas. Quando você escolhe alimentar-se disso, tudo começa a mudar de dentro para fora. Não se trata de negar a realidade ou fingir que está tudo bem, mas de não dar mais espaço para que o medo e a angústia decidam por você. Alimentar-se de fé não é se afastar da verdade, é se aproximar da verdade maior. A de que você não está sozinho, não está esquecido e que existe uma graça maior sustentando a sua caminhada. Isso fortalece, isso cura, isso te faz seguir mesmo nos dias difíceis. Você já percebeu como muitas vezes nos sentimos mais cansados depois de um dia inteiro alimentando a mente com preocupações? Como se tudo tivesse sugado a energia vital.
É porque preocupação, quando alimentada, se transforma em peso, em angústia constante. E isso vai nos tirando o brilho, a leveza, a liberdade. Mas quando escolhemos colocar diante de Deus nossas incertezas, quando respiramos fundo e confiamos, algo dentro de nós se reorganiza. Como se a alma encontrasse abrigo. Como se o caos interno começasse a ser pacificado. Jesus não pede que você ignore seus sentimentos. Ele pede que você escolha o que vai fortalecer, porque o que cresce dentro de você guia seus passos. Se você nutre a fé, será guiado com mais firmeza. Se alimenta a esperança, será sustentado mesmo diante do inesperado. Se enche de verdades espirituais, terá discernimento para silenciar as mentiras que o medo tenta plantar. A escolha está aí, todos os dias, nas pequenas coisas, nos pensamentos que você permite permanecer, nas conversas que você escuta, nos conteúdos que você consome, nas palavras que repete para si mesmo. Você é um jardim interior, e esse jardim precisa de cuidado, de atenção, de seleção. Não permita que qualquer coisa seja plantada aí dentro. Cuide do que te alimenta. Busque o que te fortalece, rejeite o que te afasta da paz. E lembre-se, Jesus é fonte, Ele não te deixa com fome. Ele te alimenta com aquilo que realmente preenche, que realmente sustenta, que te faz florescer, mesmo em meio às estações mais difíceis. É uma escolha diária. E mesmo quando falhamos, podemos voltar. Podemos escolher de novo. Podemos retomar o caminho da fé, da verdade, da presença, porque a graça é maior que a distração, e o amor dele é paciente com o nosso processo. Que você escolha alimentar o que te fortalece, e que isso se torne visível nos seus passos, nas suas palavras, no seu olhar. Porque quem se alimenta de paz, carrega paz. Quem se alimenta de fé, espalha fé. E quem se alimenta de Jesus, transborda a vida. Se quer viver esse transbordo ainda hoje, comente: eu quero me alimentar dessa paz hoje, Jesus. Deus se alegra todos aqueles que se posicionam com fé vinda do seu coração. Há momentos em que o mundo parece pesar mais do que conseguimos carregar. Dias em que a alma se curva, os pensamentos se embaralham e a solidão sussurra que ninguém vê, ninguém ouve, ninguém entende. São nesses instantes silenciosos, quando o coração se fecha um pouco para o que está fora, que algo dentro de nós clama por sentido, por presença, por abrigo. E por mais que tudo ao redor pareça vazio, há uma verdade que, aos poucos, se insinua no espaço entre uma lágrima e um suspiro. Você nunca está só. A vida, com sua pressa e suas exigências, às vezes nos desconecta de nós mesmos. A rotina consome, os dias passam, as respostas não vêm na hora esperada. E então vem o cansaço, aquela sensação de estar lutando contra o vento, tentando manter de pé algo que parece sempre prestes a desmoronar. Mas mesmo aí, mesmo nas noites em que as palavras faltam ou o choro vem sem explicação, há um olhar atento, um cuidado que não depende de merecimento, um amor que não se retira quando você fraqueja. A presença dele não grita, não exige, não invade. Ela se revela na sutileza, no inesperado conforto de uma brisa leve, no olhar de alguém que escuta de verdade, na música que toca justo quando você precisava ouvir. Ela se esconde nos detalhes que, à primeira vista, parecem comuns, mas carregam um significado maior quando você permite que o coração enxergue com mais profundidade. Às vezes, esperamos uma manifestação grandiosa, algo que quebre o silêncio, que afaste a dor de uma vez. Mas nem sempre o socorro chega com estrondo. Às vezes, ele vem como um sussurro, uma lembrança suave de que há alguém caminhando ao seu lado, mesmo que você não perceba. E essa é a beleza da presença divina. Ela não depende do que você sente para ser real. Ela simplesmente é.
Mesmo quando o quarto está escuro e a alma parece mais pesada do que o corpo pode suportar, ele está ali. Quando você diz, não aguento mais, quando se pergunta se alguém notou que você está se perdendo aos poucos, há uma resposta silenciosa pairando no ar. Sim, eu vejo você. Cada lágrima, cada oração não dita, cada esperança desfeita. Tudo é ouvido, tudo é acolhido. Há um espaço dentro de nós que não se preenche com distrações, com conquistas ou com palavras. É um lugar reservado para o sagrado, para a certeza que não se explica, mas que se sente, a de que somos vistos, amados e acompanhados. Não por causa do que fazemos, mas por quem somos. E mesmo nos momentos em que nos sentimos mais perdidos, mais distantes de tudo e de todos, ainda assim, não estamos sós. Essa companhia constante não é apenas uma ideia reconfortante. Ela é uma verdade que transforma. Quando você a abraça, percebe que pode respirar mais fundo, que pode se permitir ser vulnerável, porque há alguém sustentando seus passos, mesmo nos caminhos mais incertos. Você começa a entender que não precisa ter todas as respostas, não precisa fingir força o tempo todo. Há graça no simples fato de existir, de continuar, de se levantar mais uma vez. Não importa o que você tenha vivido, não importa se tudo dentro de você está bagunçado, não importa se o medo tem falado mais alto ou se a fé tem parecido pequena demais. Ele não se afasta por isso, ele não desiste de você por isso. Ao contrário, é justamente nesses momentos que ele se aproxima ainda mais, ainda que em silêncio. Porque a presença dele não depende da sua percepção. Ela é constante, fiel, imutável. E talvez seja esse o maior consolo que podemos encontrar. Saber que nunca estivemos realmente sozinhos. Que mesmo nos dias em que sentimos que ninguém nos entende, mesmo nas fases em que a vida parece ter perdido o brilho, há um amor maior sustentando tudo. Um amor que conhece suas dores, que escuta seu silêncio, que acolhe até aquilo que você não sabe nomear. Esse amor caminha ao seu lado, não apenas nos dias bons, mas, sobretudo, nos dias em que tudo dentro de você grita por um pouco de paz. A alma encontra descanso quando entende isso. Quando aceita que não precisa provar nada, não precisa correr tanto, não precisa esconder suas fragilidades, porque a companhia dele é inteira, mesmo quando você está em pedaços. E é nesse lugar de entrega, nesse reconhecimento de que você não está só, nunca esteve, nunca estará, que o coração começa a se aquietar. Se essa mensagem está tocando algo dentro de você, se em algum momento dessa palavra seu coração se reconheceu, eu te convido a compartilhar nos comentários. Quando foi que você sentiu, mesmo em silêncio, que não estava só? Sua experiência pode acolher outras pessoas que hoje precisam se lembrar dessa verdade. Vamos juntos construir esse espaço de acolhimento onde a certeza de que nunca estamos sozinhos possa ser sentida, compartilhada e vivida. Há uma leveza que poucos conhecem, um estado de paz que não depende das circunstâncias, que não se abala com o que acontece do lado de fora, porque nasce dentro, onde a alma repousa. Essa leveza é o que Jesus deseja para cada um de nós. Não como uma teoria bonita, nem como uma promessa distante, mas como uma realidade possível, aqui e agora. Ele nos ensina com ternura e autoridade que é possível viver sem carregar o peso da preocupação, que é possível respirar fundo, confiar e seguir, mesmo quando não entendemos todos os caminhos. Mas como não se preocupar quando tudo parece incerto? Quando as contas se acumulam, quando há um diagnóstico difícil, quando as pessoas vão embora, quando os planos falham, quando as portas não se abrem, o mundo nos empurra para o medo, para a ansiedade, para o controle. Desde cedo, aprendemos a tentar prever tudo, resolver tudo, sustentar tudo. E quando não conseguimos, o coração aperta, a mente acelera, e o descanso parece um luxo inalcançável. Mas é aí que Jesus entra,
não para ignorar as dificuldades, não para anular as nossas dores, mas para oferecer um caminho diferente. Um caminho onde a confiança substitui a inquietação, onde o descanso vem antes da resposta, onde o presente é vivido com fé e não com medo do futuro. Ele nos convida a entregar, não como quem desiste, mas como quem entende que há um Deus maior do que qualquer cenário, mais sábio que qualquer lógica, mais amoroso que qualquer entendimento humano. Quando Jesus diz que não devemos nos preocupar, ele não está pedindo que sejamos inconscientes. Ele está nos lembrando que a nossa segurança não está naquilo que conseguimos controlar, mas em quem nos conduz. Que existe um cuidado sobre nós que não se rompe, uma providência que chega antes da necessidade, um sustento que não falha. A preocupação nasce quando achamos que estamos sozinhos, que tudo depende de nós, que se não dermos conta, tudo desaba. Mas a fé nos reposiciona. Ela nos lembra que há alguém que não dorme, que não se distrai, que não se esquece. Jesus nos ensina a viver um dia de cada vez, com o coração aberto ao agora, sem carregar o fardo de um amanhã que ainda nem chegou. Ele nos ensina que viver preocupado não muda o futuro, apenas rouba a paz do presente. E é essa paz que ele quer restaurar em nós. Uma paz que não se apoia na ausência de problemas, mas na presença constante de um Deus que cuida, guia, provê e protege. Talvez você esteja tentando entender como descansar em meio a tanta coisa. Talvez você ache que confiar é difícil, que soltar o controle é arriscado. E sim, é desafiador no começo. Mas aos poucos, à medida que você entrega, que você solta, que você ora, que você espera, algo muda dentro de você. O coração aprende a bater em outro ritmo. Os pensamentos ganham outra direção, e o que antes era tensão vira esperança. O que antes era desespero vira certeza de cuidado, porque confiar não é se enganar, é se alinhar com uma verdade maior, a de que Deus está no controle mesmo quando tudo parece fora de lugar. Jesus não prometeu ausência de desafios, mas ele prometeu estar conosco em todos eles, e é por isso que podemos descansar, porque não estamos enfrentando nada sozinhos. Porque há um propósito em tudo, e ele conhece cada detalhe da nossa jornada. A cada passo, ele está ali, ensinando, sustentando, moldando. E quando você entende isso, quando você vive isso, percebe que a preocupação perde força. Porque o que realmente importa está nas mãos dele. Essa é a leveza que Jesus quer te oferecer hoje. Não uma solução mágica para todos os seus problemas, mas uma nova forma de viver. Um coração que, mesmo em meio ao caos, sabe que está sendo cuidado. Uma alma que aprende a confiar, não porque tudo está resolvido, mas porque está nas mãos certas. Então, se essa mensagem falou ao seu coração, se você sentiu essa paz invadir aos poucos enquanto ouvia, eu quero te convidar a dar um passo a mais nessa caminhada. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens que tocam, fortalecem e aquecem a alma. Deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas e ative o sininho. Assim, você será avisado sempre que uma nova palavra de vida for compartilhada aqui. E se isso tocou você de verdade, compartilhe. Envie para alguém que hoje precisa ouvir que não está só, que não precisa se desesperar, que há um cuidado maior sobre a vida dela. Às vezes, uma mensagem como essa chega como um abraço silencioso, como uma resposta esperada há tempos. Vamos juntos espalhar essa verdade. Com Jesus, você não precisa se preocupar com nada, porque onde há confiança, há descanso. Onde há fé, há paz. Onde há Ele, há tudo. Que Deus te abençoe, e hoje e sempre.